Meus amigos, faço este breve vídeo apenas para desopilar o fígado nesta quarentena. Tenho aqui em minhas mãos um artigo do professor Martim Echevarria intitulado Os Vícios Opostos à Virtude da Fortaleza segundo Santo Tomás, né? E, antes de tudo, ele mostra que a fortaleza tem também algumas partes potenciais muito importantes, que são como pilares desta virtude. Uma delas é a magnanimidade, né? O magnânimo, como eu costumo dizer aí nos cursos de psicologia tomista que tenho ministrado aí pelo Brasil, o magnânimo é aquele que tem magnus animus, tem um ânimo grandioso, voltado para a realização de coisas árduas, boas, difíceis, e esta predisposição psíquica como que serve de capa protetora para um sem número de problemas, contra um sem número de problemas de ordem psicológica mesmo, que poderiam afetar a pessoa, e não afeta justamente porque ela tem esse anticorpo psíquico. E ele observa aqui que magnanimidade, na ética aristotélica, essa virtude era praticamente a mais destacada, já que o seu exercício pressupõe a posse de outras muitas virtudes. Diferentemente da fortaleza, as paixões que a magnanimidade aperfeiçoa são, sobretudo, a esperança, cujo objeto é o bem árduo, e por ora paro aqui nisto, porque o que eu quero comentar é outra coisa que eu tenho observado aí nesse tempo de desespero, em que as pessoas não têm nenhuma daquelas, ou pelo menos grande parte das pessoas não tem demonstrado ter nenhuma daquelas virtudes auxiliares da fortaleza. Santo Tomás enumera aqui algumas, né? A própria magnanimidade, a confiança, fidúcia, a segurança, securitas, a magnificência, a liberalidade, a paciência, a perseverança, a firmeza, a constância, entre outras virtudes. O que se tem visto aí nas redes sociais são pessoas inconstantes, ora tem uma opinião, ora tem outra, porque balizam essas opiniões não em dados objetivos e sim nas notícias da última hora. Então ficam ao sabor de informações e contra-informações, e muitas dessas pessoas, até algumas com certo com bondade até no coração, porém com estupidez plena, julgam estar do lado da ciência, né? E muitas vezes, na maioria dos casos, não sabem nem definir o que seja a ciência. Qual é a definição de ciência? São pessoas que não sabem dar nenhuma definição, imaginam que o cientista é apenas o sujeito que coloca um jaleco e vai para um laboratório e fica entre experimentos fumegantes em balões de ensaio. Não tem a menor ideia de que a ciência seja um hábito mental da verdade, numa determinada ordem de conhecimentos. Então tem cientista aí para todos os gostos. E hoje as pessoas deste ocidente pós-cristão, elas fazem da ciência uma espécie de sucedâneo da religião, o que é muito triste, porque as deixa sem bússolas. Elas ficam ao sabor da opinião que mais lhes apraz, o que infelizmente as leva a uma instabilidade psíquica, moral e espiritual muito danosa. Mas assim, do texto do professor Echevarria, o que eu partilho com vocês agora são alguns dos vícios opostos à virtude da fortaleza por excesso, né? Isso tudo retirado tanto da Suma Teológica como do De Veritate e de outras obras magníficas de Santo Tomás. Entre eles, a falta de temor, ou seja, uma espécie de simulação da coragem. A pessoa acha que está fora do alcance dos perigos e age temerariamente, ou seja, fora das regras da razão. E, portanto, se coloca em situações periculosas, achando que com isso está mostrando ser muito corajosa, né? E diz Santo Tomás aqui na palavra do professor Echevarria:
A falta de temor pode ter duas causas. A primeira é a soberba, que é o pecado supracapital, que é a mãe de todos os vícios, porque é o apetite desordenado da própria excelência. A outra causa é a ignorância dos perigos, que procede da estupidez, ou seja, o estúpido, como diz Aristóteles, é próprio do estúpido nada temer. Isso está lá na Suma Teológica, num comentário a Aristóteles, na segunda, né, questão 126. Neste ponto, se aprecia a humanidade da concepção tomista de virtude. Não se trata de uma eliminação estoica de qualquer paixão, senão de uma ordenação da vida das paixões para que estas sirvam ao fim da pessoa. Né? Outro vício contrário é o vício da audácia, contrário à virtude da fortaleza por excesso. A audácia aqui é tida por Santo Tomás, uma definição belíssima, que está lá na Suma Teológica segunda e questão 127. Este vício toma o nome da paixão da audácia, audácia enquanto paixão, se bem que pode designar também um movimento conforme a virtude. Isto é outra coisa. Uma mesma palavra pode designar ou um vício ou uma virtude, e um vício enquanto paixão desordenada. Neste sentido da desordem, é audaz o que se excede ao atacar um mal iminente. O Facebook, o Instagram, etc., são um monstruário. Às vezes eu passeio pelas redes sociais e me sinto como quem contempla um monstruário de transtornos mentais, entre eles o da audácia. Neste sentido aqui de Santo Tomás, as pessoas saem opinando sobre coisas para as quais não têm o menor aparelhamento intelectual e também moral, e no entanto são audazes no pior sentido do termo, algumas delas inclusive expondo-se ao ridículo. Outro vício contrário à virtude da fortaleza, por excesso, porque também há vícios contrários a essa virtude, por defeito. A presunção. Diz o Echevarria, tendo a audácia como causa psicomoral a presunção, passamos a tratar deste vício que se opõe à magnanimidade, e em particular a confiança, que é, como dissemos acima, um aspecto complementar à magnanimidade. Eu costumo repetir em cursos que para Santo Tomás a confiança é uma esperança fortalecida por inabalável convicção. Quem espera é paciente, e quem é paciente o é por amor ao bem que espera. Quem não ama é sempre impaciente. A presunção, diz o Echevarria, é daquele que busca coisas que são superiores às suas forças. O presunçoso julga-se alguém mais forte do que na verdade é, ou, o que é mais triste, mais inteligente do que na verdade é. Ele exibe uma falsa musculatura intelectual. A ambição, outro vício aparentado à presunção, que é contrário à virtude da fortaleza por excesso, e nós vemos aí, neste caso, a ambição política aparecer de maneira extraordinária. Isso deve ser um demônio que está lá fora para atrapalhar meu vídeo fazendo algum barulho, mas como isso aqui é informal, deixemos para lá esse ruído, alguém que está gritando na rua, ou é o vento ao uivar aqui. Então, o ambicioso quer receber honras por sua presumida ou presumível excelência. Então, a ambição é o apetite desordenado de honras, ou de reconhecimento externo, qualquer tipo de reconhecimento. No caso, o que salta aos olhos aqui, agora é a ambição política de muitos que têm se aproveitado do desespero geral com este coronavírus para faturar politicamente. É uma aposta, eu diria, imoral na sua raiz, e que, ao fim e ao cabo, não vejo como muito dar certo. Outro vício contrário à virtude da fortaleza por excesso é a vanglória. Diz o Echevarria, o terceiro vício contrário à magnanimidade, ou melhor, e neste caso é contrário à magnanimidade, que é um dos pilares da fortaleza,
é a vanglória, que tem um interesse especial por ser vício capital, é a vaidade. Né? A vanglória é o apetite desregulado por glória, quer dizer, que a própria excelência seja reconhecida pelas demais pessoas. Também vemos aí pessoas que nunca abriram uma merda de um livro de filosofia política, que não saberiam sequer dar uma definição do que seja a política enquanto arte arquitetônica do bem comum, o que ela implica, qual é o conjunto de saberes que ela abarca, etc., que só se metem na política na hora de dar o seu voto, ou então por paixões desordenadas, e estão aí a pontificar e a contribuir para o aumento do desespero das pessoas. As pessoas estão enlouquecendo. Hoje em Minas Gerais, um senhor idoso matou a sua esposa com medo de que ela saísse e pegasse o coronavírus. Na Itália, ontem, um médico, um enfermeiro matou a sua companheira médica, porque achava que ela, e tentou se matar cortando os pulsos, mas sobreviveu e vai sobreviver com esta dor na alma, achava que ela tinha lhe passado o vírus, quando na verdade o teste para os dois deu negativo, e ainda que fosse positivo, que desgraça. Então assim, são essas pessoas que hoje estão se desesperando, muitas delas se alimentam apenas de notícias, e notícias veiculadas por pessoas ambiciosas, presunçosas, vaidosas, destemidas no pior sentido do termo e audaciosas no pior sentido do termo. Então, meus caros, só para encerrar esse vídeo, que é só para desopilar um pouquinho o fígado, né? O Echevarria cita São Gregório Magno, que é um autor muito lido por Santo Tomás de Aquino, que coloca a vanglória, que é vício capital, com 7 vícios subalternos, ou seja, a ela subordinados: a desobediência, a jactância, a hipocrisia, a contenda, ou seja, a rivalidade, também as redes sociais são pródigas nesta merda, a pertinácia, a obstinação, a discórdia e, por fim, a presunção de originalidade. E aqui eu encerro este vídeo dizendo, olha, toda vez que vocês contemplarem um sujeito querendo arrotar originalidade, tenham a certeza absoluta de que estão diante de um charlatão. Então assim, nós chegamos ao ponto em que, como eu digo no meu livrinho Cosmogonia da Desordem, mas eu pensei que isso ia se realizar talvez daqui a 50 anos, em que o bem se tornou uma impossibilidade sociológica e política. Então, cada vez mais devemos buscar no nosso interior os bens que integram a nossa condição. E a palavra final deste vídeo é, meus caros, aconteça o que acontecer, hajamos por princípios e não à luz de hipóteses probabilísticas ou da opinião e das contra-opiniões que são veiculadas todo dia. Então, eu como católico digo, oração em primeiro lugar, muito pouca ida às notícias, só talvez no final do dia, boa música e, se possível, exercício físico para manter também o corpo, aqueles que têm condições de fazer isso, para manter o corpo mais ou menos firme. Fiquem com Deus, meus caros, aquele abraço, e este vídeo aqui é só para estar um pouquinho, para eu me sentir um pouquinho ao vosso lado. Aquele abraço.